Eu, por vezes, na ignorância, naquela saída do sistema religioso, você procura as coisas que você não podia procurar quando era da religião, do sistema como um todo. E você acaba caindo pelo algoritmo do YouTube ou pela sua própria pesquisa a fundo em canais, em páginas, em blogs na internet de oposições controladas ou de pessoas que não têm apreço pela verdade, mas já que elas estão na mesma saída do sistema religioso que você, naquela mesma revolta, naquele mesmo discurso, você logo se identifica e acha um grupinho para se estar, porque você já foi condicionado desde cedo a estar em grupos na escola, em grupos para você jogar algum esporte, em grupos de luta, em grupos de dança, a gostar de grupos, a se adentrar em grupos, a grupos na escola, ao grupo dos nerds, ao grupo das patricinhas. E quando você é adulto e quer, ou já adolescente e é adentrado a uma religião, tem o grupo dos jovens, tem o grupo das mulheres, das senhoras, tem o grupo dos anciões, tem o grupo de não sei das quantas. Então você já é acostumado desde cedo pelo sistema a se enquadrar como grupo, já que eles separam as pessoas assim. E o que eles mais odeiam é o grupo dos negros, dos deficientes físicos e mentais, dos aleijados, né, no caso como um todo, os idosos e se você for esses três juntos, pior ainda. Pior ainda. Então, esta coisa de se enquadrar em algum grupinho é coisa que o sistema desde cedo acostumou a você. Pense, se fosse uma coisa boa, não era ensinado nas escolas. O que eu quero dizer aqui é que quando você procura esses canais, alguns documentários, eles, quando é uma oposição controlada, colocam meias verdades com mentiras. E por você saber e começar a saber dessas realidades que você nunca viu dentro da religião, então parece que tudo aquilo que vai ser dito depois é também plausível, é também do bem, é bom, faz sentido. Não. E qual que é uma delas? Que Deus vem de Zeus. Você já viu aqui no canal refutação da mentira de que Jesus vem de Deus porco, Deus cavalo, enfim. E que o nome do Criador está nos filhos de Israel, que é outra mentira. Agora você vai ver um compilado que eu ia fazer em texto, mas existem muitos vídeos que já elucidam essa questão. Então eu vou fazer uma compilação desses vídeos e vou pausando conforme a necessidade. Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Que a paz e a graça do nosso amado Salvador, o Mashiach, ressuscitado, vivo para sempre, esteja conosco para mais esse estudo. Intitulado Deus ou Elohim? Ambas palavras se referem ao Criador no contexto original? Isso que vamos ver nesse estudo. E aqui tenho duas versões da Bíblia. Uma versão do hebraico interpolado com a Strong, transliterado com as chaves da Strong. Para quem não sabe, a Strong é um dicionário que compõe de significados das palavras no grego e no hebraico. Para essa ocasião, vamos usar a Strong no hebraico. E para isso, essa Bíblia de estudo aqui do hebraico interpolado com Strong. E também a Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada com Strong. Para vermos aqui e estudarmos as duas palavras, tanto no português, como conhecemos, como no hebraico, para vermos realmente qual é o sentido mais original nas Sagradas Escrituras. Então temos aqui no versículo 1 do capítulo
1 de Gênesis, ou Bereshit do hebraico, escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se formos para Strong, aqui na chave H430 da palavra Deus, temos ali as letras que compõem a palavra Elohim. Ok? Então temos que no hebraico a palavra que estaria no lugar da palavra Deus, ou está nas Sagradas Escrituras em hebraico, é Elohim. Vejam as letras, e eu vou aqui para o lado esquerdo agora, onde está a Bíblia em hebraico. Então vejam que as letras da palavra Elohim compõem essas letras aqui. Estão vendo? Elohim, H0430. Mesma chave ou código da Strong, do dicionário Strong. Ok? Então temos que a palavra Deus, no português, ela está substituindo esta palavra aqui, que é Elohim, transliterado. Vejam que aqui no inglês está como God, porque o mundo aprendeu a modificar as palavras e não transliterar exatamente. Vejam que no inglês é God e realmente a transliteração é Elohim, ou seja, God ou Deus não são tradução e nem transliteração da palavra Elohim. Isso aqui já está provado com fatos existentes. Não é uma invenção de um homem ou de pessoas aí pela internet. São fatos. Transliterar é pegar uma letra que tem um formato diferente de uma outra língua, exemplo, o japonês, o chinês, e trazer aquela palavra para as nossas letras, como está aqui na transliteração de Elohim, da palavra hebraica Elohim. Então a palavra Deus, God, ela não é a transliteração ou a tradução da palavra Elohim do original. Dizem que são transliteração ou transliterações, os teólogos e muitos pastores e estudantes da Bíblia. Mas sinto muito, meus irmãos, estão equivocados. Não é transliteração. Estudem mais a fundo e verão que não é. A transliteração é Elohim, das Sagradas Escrituras em hebraico. Ou seja, então por que está Deus e God no lugar de Elohim? Porque eles substituíram. Eles substituíram a palavra original, a palavra que realmente deveria estar de forma transliterada. Entenderam? Então, por que será que fizeram isso? Porque doutores, teólogos acharam que seria melhor assim, ou seria assim a melhor forma de traduzir para uma outra língua, dotados de uma suposta revelação. Porém não é revelação, eles tentaram fazer intelectualmente e não fizeram realmente como deveria ser feito. Então, está provado aqui, através de livros, do multiplicar do conhecimento humano. Já é provado muitas coisas. Então temos que, no original, aqui em hebraico, não esquecendo que no hebraico se lê da direita para a esquerda. Então a primeira frase fica Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Viram a transliteração do hebraico
Lógico que ao traduzir para uma outra língua, deve-se traduzir com as palavras da outra língua. Porém, alguns nomes e títulos devem ser permanecidos, como no original, para que tenhamos o entendimento e o significado correto daquele título ou daquele nome. Mas vamos à etimologia da palavra Deus. A palavra Deus, ela vem do latim, ela é oriunda do latim. Deus, Daus, e significa ser supremo ou entidade superior. Originalmente, a palavra latina ela deu origem à palavra Deus que usamos no português. Porém, ela vem de origem do proto-indo-europeu, Dio ou Deivos, que significa brilhante ou celeste. Já quero dizer que brilhante ou celeste não é a tradução da palavra Elohim no início do Gênesis, ok? Brilhante e celeste não é tradução nem transliteração da palavra Elohim, do original em hebraico. Então, a partir dessa etimologia ou dessa raiz, muitos deram nomes, até conforme a mitologia grega, para outros ídolos ou seres que eles adoravam como Deus, inclusive Zeus, que na mitologia grega é o deus dos deuses. Embora a palavra Zeus seja do grego, totalmente diferente da raiz da palavra Deus, eles fizeram uma associação, embora na forma gramatical sejam diferentes, porque Deus vem do latim e Zeus vem do grego, ok? Então que fique bem claro, Deus vem da palavra latim e não tem nada a ver com Zeus do grego. Porém, os gregos, quando deram o título de Zeus para o seu ídolo, que era o deus dos deuses, o ídolo supremo deles, lá do panteão grego, o panteão era um círculo com vários altares, vários deuses ou ídolos, e o Zeus era o maioral deles. Quando eles deram o nome de Zeus e subscreveram assim, foi uma associação que fizeram a essa deidade que se originou através do indo-europeu. Por isso há uma diferença na parte gramatical. Então, se você for ver a raiz, a etimologia da palavra Deus e Zeus, não tem nada a ver uma com a outra. Porém, eles associaram, que é uma coisa diferente. Lógico, porque a gramática de uma língua para outra vai mudar e a etimologia é diferente. Mas a associação é a mesma. Então, para que não fique somente em minhas palavras, eu vou trazer uma nota do livro O Deus dos Indo-Europeus, de João Evangelista Martins Terra. No capítulo 10, na página 36, temos que ele expressa a ideia de Deus. O indo-europeu, ele usa esse símbolo cósmico-espacial. Por que símbolo cósmico-espacial? Por causa da palavra di, que vem de dia, iluminar, brilhante. Lembrando que o dia, ele é iluminado por causa do sol. E temos aí o dia. Estão entendendo de onde tiraram e criaram essa palavra? Que virou um ídolo? Então vamos continuar. Daí se originou a palavra Deivos ou Deus, que é um derivado da palavra di, que quer dizer iluminar, que também tem o significado de o céu luminoso,
diurno, o céu, Kailum, a abobada celeste iluminada. Esse é o símbolo do hindu europeu, que o hindu europeu escolheu para discernir um ser supremo. Então temos que a palavra Deus, ela vem do hindu europeu, não é da Bíblia hebraica, não é do Elohim de Israel. O povo aprendeu a falar no mundo inteiro, quer dizer, na fala mais precisamente em português, né? Na língua portuguesa, no espanhol, mas não é tradução nem transliteração do Elohim de Israel. Algumas pessoas dizem que a palavra Deus vem de Zeus. No entanto, a origem desta palavra não está no grego, e sim no proto-indo-europeu. As línguas indo-europeias são uma família de línguas relacionadas, que hoje são amplamente faladas nas Américas, Europa e também no Oeste e Sul da Ásia. Assim como o espanhol, francês, português e italiano são todas línguas descendentes do latim, acredita-se que as línguas indo-europeias derivam de uma língua hipotética conhecida como proto-indo-europeu. É altamente provável que os primeiros falantes desta língua originalmente viveram em torno da Ucrânia, no Cáucaso e no sul da Rússia. Sendo assim, o proto-indo-europeu é uma teoria e não um dado totalmente histórico. Isso acontece porque quanto mais antigo é o registro de algo, menos você entende o que realmente se passava com aquela época. Mas por uma série de indícios linguísticos, mitológicos e arqueológicos, se chegou a uma conclusão de que houve um povo que surgiu nesta região e que acabou se espalhando. Para se expressar a ideia de um ser supremo, o indo-europeu usou um símbolo cósmico, que era chamado de Deus Pater. Deus é derivado da raiz Dei, que significa iluminar. Sendo assim, este termo significa Pai luminoso. É desta raiz que temos, por exemplo, a palavra dia. Em todas as línguas indo-europeias aparece uma palavra derivada de Deus, quer para designar o nome comum Deus, quer para designar o Deus Supremo pessoal, como é o caso do nome Zeus. Deus Pater para aquela cultura seria o Deus que criou todos os astros. Basicamente, eles observaram os astros e deduziram que quem criou tudo foi alguém mais importante, que para eles era o Pai Luminoso. No hebraico, para se referir a uma divindade, se utiliza a raiz Aleph Lamed, que significa poder, força ou autoridade. Desta raiz nós temos, por exemplo, as palavras El e Elohim, que são substantivos masculinos que servem para se descrever uma pessoa ou uma divindade, seja ela verdadeira ou não. Como o português é uma língua indo-europeia, o substantivo que se usa para se descrever uma divindade é o termo Deus, que assim como no hebraico, este substantivo pode descrever uma divindade que é verdadeira ou não. No entanto, Deus não vem de Zeus. Deus e Zeus vêm de uma raiz em comum, que é Deus. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu indico o livro O Deus dos Indo-Europeus. Congregação de Iá em Queimados, desmistificando conceitos errôneos. E o tema desse vídeo é Deus não é Zeus. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase, Deus é Zeus, e quem sabe já fez uso dela e continua fazendo, por acreditar que essa afirmação seja verdadeira. Mas a pergunta que te fazemos é a seguinte: em algum momento você parou para verificar se essa afirmação faz sentido? De acordo com os comentários que recebemos e os que vemos publicados nas redes sociais, a conclusão que chegamos é que muitos não averiguam se essa afirmação é verdadeira ou falsa, se condiz ou não com os fatos, isto é,
se ela está pautada em evidências textuais, arqueológicas, culturais e gramaticais. E na falta de conhecimento dos fatos, tomou-se como verdadeiro o ensino errôneo, o qual ganhou o coração dos que acreditaram que, se as coisas não davam certo na vida delas, é porque estavam fazendo uso de um nome errado para se referir ao Eterno. E que nome ou termo é esse que acreditaram ser errado fazer uso? E a resposta é: aquele que lhes fora apregoado como sendo maligno, blasfemo e relacionado a uma divindade do panteão grego, a saber, Deus. Mas voltamos a perguntar: faz isso sentido? Claro que não. E com base em que assim afirmamos? Com base em evidências que nos proporcionam segurança em apregoar o que cremos. Nada de senso comum, nada de achismos, suposições ou teoria da conspiração. E nisso, alguém pode se perguntar: quais evidências provam que Deus não é Zeus? Evidências não faltam, mas citaremos algumas delas a fim de conceder ao leitor o conhecimento necessário para saber defender o que crer e, dessa forma, não se deixar levar por conceitos errôneos. Mas antes, faz-se necessário termos em mente o seguinte: no âmbito literário, as únicas evidências textuais do que chamamos de Novo Testamento encontram-se escritas em grego e não em hebraico. A primeira evidência que citaremos para provar que Deus não é Zeus encontramos nos textos bíblicos do Novo Testamento, que, conforme já dissemos, foi escrito em grego. Nesses textos, o termo usado para se referir ao Eterno é Deus, cuja grafia se dá com as seguintes letras: Teta, Epsilon, Ômicron, Sigma. Enquanto que o termo usado para se referir a Zeus, divindade do panteão grego, é Zeus, cuja grafia no alfabeto grego se dá com as seguintes letras: Zeta, Epsilon, Upsilon, Sigma. Perceberam que a grafia do termo Deus e Zeus são diferentes? Deus, ou Deus no grego, inicia-se com a letra teta, tendo por terminação na declinação no nominativo as letras Ômicron e Sigma, enquanto que a palavra Zeus começa com a letra zeta, tendo por terminação na declinação no nominativo as letras Y e Sigma. Outro ensino errôneo que precisa ser desfeito é aquele onde se afirma que Deus ou Deus é Deus ou dia. Mas, verdade seja dita, Deus e dia são declinações da palavra Zeus e não da palavra Deus. Perceberam como o conhecimento linguístico e gramatical do idioma grego ajuda-nos a rechaçarmos ensinos errôneos? A segunda evidência que citaremos para provar que Deus não é Zeus é o Códex do Vaticano, um dos mais importantes textos manuscritos da Septuaginta e do Novo Testamento grego. Datado do século IV da Era Comum, esse manuscrito, embora não esteja completo, de acordo com os críticos textuais, ele é a testemunha mais importante dos evangelhos, atos e epístolas católicas. A terceira evidência que citaremos para provar que Deus não é Zeus é o Codex Sinaiticus, considerado um dos mais importantes manuscritos gregos descobertos, não apenas no que diz respeito à sua antiguidade, ele é datado do século IV da Era Comum, mas também por ser o único códex a conter o Novo Testamento completo. A quarta evidência que citaremos para provar que Deus não é Zeus é o papiro de Budimir. Trata-se de conjunto de 22 papiros, nos quais encontramos trechos do Antigo e Novo Testamento, partes do livro da Ilíada de Homero, 3 comédias de Menandro e, no que se refere aos evangelhos,
o papiro mais antigo é o P66, datado do ano 200 da Era Comum, o qual contém o Evangelho de João. Citamos essas evidências textuais na expectativa de que o leitor, movido pelo interesse em relação ao conhecimento, busque nessas fontes a confirmação do que propomos nos ensinar, ou seja, busque nessas fontes as evidências de como o termo Deus ou Deus encontra-se flexionado e, do mesmo modo, a palavra Zeus. É esse conhecimento que nos leva a compreender o seguinte: assim como ocorre em qualquer outro idioma no grego, as palavras também se flexionam. E o fato de palavras terem pronúncias parecidas não quer dizer que elas tenham o mesmo significado. E para aqueles que têm interesse de dar continuidade ao que abordamos nesse vídeo, de modo a compreender como as palavras se flexionam no grego, é só clicar no link abaixo. Com certeza, após lerem esse estudo, os que, em razão do medo ou receio de pronunciar a palavra Deus ou Deus, por achar que se trata de um termo blasfemo, se sentirão livres para fazer uso dele, porque, conforme nos foi ensinado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Então eu espero de uma vez por todas que você tenha entendido o porquê Deus não tem nada a ver com Zeus. Se há alguma correlação é do ser brilhante. Enfim, você viu aí. Não vou ficar repetindo. Mas, como disse Paulo, existe Deus, deuses, mas nós cremos no único Deus. Por isso que é chamado de Deus dos deuses. Quando é usado isso é porque os autores sabem que existia deuses ali com o nome. Mas aí ele falava o Deus desconhecido. Ou seja, é separado. Isso daí é criatura, isso daí é fichinha. Perto do que ele não é nada. Nada, infinitamente nada. Tá certo? Então espero que você tenha compreendido. Toda vez que alguém falar essa besteira pra você, esses cientistas do nome de Yao, de Yahu, né? De Yahushua, de Yahushua, que nunca existiu na história, nem Yao, nem Yahushua, nada. Você apresenta esse vídeo, tá certo? Procure saber de gramática, procure saber de onde vem do latim e também do grego, que Deus não tem nada a ver com Zeus. Zeus é uma coisa e Deus é totalmente outra, tá bom? Enfim, espero que você tenha entendido. Se não, volte o vídeo e escute aí algumas vezes até você compreender, tá certo? É isso. Tchau, tchau. Eu até mesmo algumas vezes me incorri nessa palhaçada de falar que Deus é Zeus, mas Deus é Zeus para quem a pessoa quer que seja Zeus, mas ele não é Zeus porque a pessoa quer ou acha que é, entende? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, é isso.